Cristo. Graças a Deus pela bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui trazendo a palavra de Deus nesta manhã ao seu coração, que você possa ficar atento a ouvir a palavra de Deus, ouvir os hinos que vai ser entoado, vai ser cantado, hinos para glorificar e louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Graças a Deus, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na Epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, que nos diz: esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que nós possamos iniciar o trabalho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças, Senhor, te damos, meu Senhor, por estarmos aqui, Pai querido, nesta manhã, na tua presença, nesta praça, meu Senhor, para levar a tua palavra, ó Deus bendito santo. Usa-nos, Senhor, a cada um dos teus filhos, que vai pregar a tua palavra, meu Senhor, que vai cantar hinos e louvor a ti, ó Pai. Abençoa, meu Senhor, cada um, Pai querido, e abençoa cada um dos ouvintes que vai ouvir a tua palavra. Ó Deus, trabalha nos corações, meu Senhor, nesta manhã, e vai fazer uma transformação de vida, meu Senhor, nesta manhã. Deus bendito santo, nos abençoa, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir nossos hinos com o irmão Benício. Glória a Deus, agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia de hoje. Amém. De podermos estar aqui e louvar a Ele. Vamos louvar o hino 460. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Estás cansado e abatido, diz-o a Cristo, diz-o a Cristo, que te sentes deve confundido, diz-o ao teu Salvador, diz-o a Cristo, diz-o a Cristo, ele é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo, diz-o ao Emmanuel. Quando estás cansado dos seus pecados, olha para Cristo, olha para Cristo. Quando ruge rocha do pecado, olha para teu Salvador. Diz-o a Cristo, que ele
Diz o Cristo, Ele é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo. Diz o Emmanuel. Aleluia, 4:7. Glória a Deus. Aleluia. Não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir, irmão Deus, pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Saúdo a igreja de Deus nessa manhã, com a gloriosa paz do Senhor e todos os amigos ouvintes, com a manhã de salvação. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde o ladrão não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. E no versículo 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou de dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de uma palavra de exortação, dizendo que nós nunca devemos acumular tesouro aqui na terra. E que são esses tesouros? Muitas das vezes nós procuramos nossos interesses a juntar bens materiais, onde nós sabemos que tudo isso aqui se acaba, tudo perece. O ladrão rouba, o ladrão mina, a ferrugem consome. Então tudo isso é perecível. São algo que nós conseguimos batalhando, trabalhando, mas jamais nós devemos nos apegar com esses bens materiais aqui na terra. A palavra está dizendo que nós devemos nos preocupar com as coisas que são do alto, com as coisas do céu, com o reino de Deus, porque onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então a nossa mente deve estar ligada com as coisas do Senhor. Sei que nós somos criados por Deus aqui nesta terra, somos pessoas terrenas, materialistas, mas também nós temos uma alma, uma vida, a qual nós também devemos nos dedicar e buscar as coisas do Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que estar em constante, como se fosse numa balança, né? Equilibrada. Nós trabalhamos, nós conseguimos nossos bens, mas também nós temos que tirar um tempo para o nosso Criador. E qual desses dois você tem se dedicado mais? Será que você tem buscado mais as coisas de Deus ou as coisas do mundo? A Bíblia diz: quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não se apegue na riqueza, naquilo que você tem, porque um dia isso aqui não vai valer nada, não vai lhe livrar da morte, não vai pagar a sua salvação. Por isso que a palavra do Senhor é bem clara, dizer: busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você tem vida, enquanto você está vivo, você tem esperança, porque a esperança do mundo, depois que a pessoa morre, diz: morreu, se acabou. Não, quando a pessoa morre, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está destinado a morrer uma vez, depois seguindo-se o juízo. Então a vida nessa terra, ela é passageira, é uma vida de escolha, e você tem que escolher qual desses caminhos você deve seguir. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Você não pode servir a dois, porque você vai amar um e desprezar o outro. Não pode servir a dois senhores, porque fazendo isso você vai estar prejudicando a sua vida. Escolhe a vida, escolhe a bênção, porque a vida eterna, ela não tem fim. Lá o ladrão não vai roubar, lá o ladrão, a ferrugem não vai consumir. Então é uma coisa eterna, não é perecível, e sim são
coisas que Deus tem preparado. A Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa, que buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e já está tudo preparado no céu. O caminho do Senhor é estreito, a porta larga leva à perdição, mas o caminho estreito é um caminho de renúncia. Cabe a você, meu amigo ouvinte, escolha este caminho estreito, porque ele é apertado, mas no fim é o caminho da vida, o caminho da salvação. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir irmão Benício com o hino louvando ao Senhor. Depois o irmão Rogério com a palavra. Glória a Jesus. Cumprimento nossos irmãos do Espetáculo Cristo com a paz do Senhor Jesus. E aos nossos ouvintes com cordial bom dia. Vamos louvar aquele único digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Aleluia. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus faz fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus, sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço essa oportunidade que nosso Senhor nos dá nesse dia de domingo. Estamos aqui na presença, levando louvores e a palavra àqueles que possam e queiram ouvir. E se você quiser ouvir, abra teu coração, deixa essa palavra fazer bom uso, e você será um novo homem, uma nova mulher. Vamos ler o versículo que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, que vai nos dizer: de caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram curados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aqui nós podemos ver que isso aqui não é diferente de nós. Aqui nós vemos que eram 10 enfermos, 10 leprosos, que procuravam a cura, e a fé deles curou, porque eles tiveram fé em Cristo Jesus. Mas, como diz a palavra, 9 foram ingratos, só quiseram a cura, só quiseram aquilo que Jesus lhe proporcionava. Mas no agradecimento só voltou um. E assim é como dia a dia. Só um voltou para agradecer a Deus. Porque os 10 estavam enfermos, clamavam por Jesus para que eles fossem curados. Assim somos nós enquanto estamos em situações, nessa situação precária. Ficamos nos pés do Criador. Oramos, pedimos aquilo que é a nossa bênção, mas quando recebemos as bênçãos, nós esquecemos de ser gratos pela bênção que recebemos. Às vezes nós nos afastamos de Deus porque achamos que Deus tem a obrigação de estar ali sempre nos dando tudo o que pedimos. E assim não é os crentes. São os ímpios também. São o povo que vive no mundo ainda, que não se confessaram a Cristo Jesus. E por isso somos provados. Será que somos convertidos mesmo em Cristo? Ou só queremos as bênçãos que Ele pode nos proporcionar? A gente tem de agradecer a Deus todo dia. Hoje, será que você já agradeceu por estar aí respirando, acordado? Muitos estão descendo barro, mas você conseguiu. Isso é motivo de você chegar aos pés do Senhor e dizer: Jesus, te agradeço por esse dia, por ter me acordado, ter me levantado, ter me dado mais esse dom da vida por hoje. E assim é nós. Nós só ficamos agradecidos quando recebemos uma bênção. É que nem diz aqui os 10 leprosos. Esse único que voltou, esse agradecer, ele se converteu, ele é convertido. Agora os outros não, os outros só queriam a bênção de Deus. Não foram nem perguntar quem era. Só ganharam a bênção e saíram, foram-se embora. Mas esse teve, é que nem diz, o arrependimento daquilo que aconteceu. Ele veio e se converteu a Cristo Jesus. Às vezes a gente prega num lugar, todo mundo escuta, mas ali não leva nada a sério. Gente, Jesus está voltando. E eu te garanto que quando Ele vier buscar a igreja dele, quem é a igreja dele? É aqueles que se converteram em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. Não adianta dizer: eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu faço aquilo. Não, isso aí é para tu se sentir bem. As obras para Cristo não é assim. Jesus, ele disse: ide e pregai a todo mundo. Então nós temos de fazer isso. Eu vou aceitar Jesus como Salvador e ali pronto. Não faço mais nada. Na igreja eu sento no último banco, porque eu não quero ser visto. Então tu está te envergonhando do Evangelho de Cristo. A gente tem de dizer que a gente é crente, que crente é bom. Ser crente é bom. Não é que não tenha aflições, não tenha dores, porque isso aí é humano, é humanamente, isso aí vivemos assim. Mas Cristo Jesus é nosso Salvador. Estamos em Cristo Jesus. Nós te pedimos, pare, deixa a palavra do Senhor entrar em teu coração. Deixa que Jesus te guie pelos caminhos. Tu verás que será melhor.
Para que viver em aflição sem Cristo Jesus? Jesus é o Salvador. Nosso Deus está de porta, coração aberto, esperando tu abrir o teu e ele entrar. E deixa ele fazer morada, porque as coisas de Cristo Jesus ele está te oferecendo, não riqueza. Porque tem muita gente que pensa, se eu aceitar Jesus e ser crente, eu vou melhorar de vida. Vida espiritual, sim. Mas Jesus não está te oferecendo coisas do mundo, ele está te oferecendo a morada celestial. E é aí que você deve entrar e aceitar Cristo Jesus como teu Salvador e ter certeza que teu nome será escrito no livro da vida. Porque aquele que negar ele aqui na terra, ele negará diante ao Pai, quando estiver no céu. E nós sabemos que só tem dois caminhos a seguir. Um é que nem diz a palavra, pela porta estreita. Essa é difícil, porque nós somos pecadores, nós temos de livrar do pecado para poder entrar na vida eterna com Cristo Jesus. Porque se não for assim, nós estaremos pela porta larga. E a porta larga, todo mundo sabe, não só os crentes, mas todo mundo sabe que a porta larga dá caminho ao inferno. Gente, não queira passar a vida eterna sem Cristo Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade desta palavra, em nome de Jesus Cristo. E que você pense, só tem um caminho a seguir, é Jesus Cristo. Nós não estamos pregando aqui religião, nós estamos pregando Jesus Cristo, porque Ele é teu Salvador. Se você crê nele, tu serás salvo, tu e tua casa. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir irmão Eliseu com o hino, depois vamos ouvir aqui irmão Rafael com uma palavra. Glória a Deus. Cumprimento toda a equipe Espetáculo Cristo com a paz do Senhor nesta manhã. Amém. A você que nos ouve, que está ao alcance dessa voz, eu te desejo um bom dia de salvação. Que hoje seja o dia onde você vai fazer a melhor escolha da tua vida, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, toda a nossa adoração nesta manhã. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive,
amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu vives, ó Deus, nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fala, meus irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje é Marcos 1:9. O tema é os desertos do homem. E quando vão para o deserto? Quando o homem recebe o Espírito Santo de Deus, esse homem é levado ao deserto. Não é o homem, quando crê e se arrepender e confessar diante de Deus os seus pecados e receber o Espírito Santo de Deus, esse homem é levado ao deserto. Porque não é Satanás que leva o homem ao deserto, mas sim o próprio Espírito Santo que está nele. Quando isso acontece, não é que Satanás não peça para o ser humano ser levado ao deserto, mas quando isso acontece, aquele do alto que ordena, e aquele que ordena é o mesmo que manda. O exemplo de Jesus. Jesus viveu até os 30 anos, ou quase até os 30 anos. Não se via falar que Jesus subiu o monte, orava ou jejuava. Só havia falar daquele relato onde ele se encontrava na sinagoga aos 12 anos de idade, onde ele fazia perguntas e respondia as perguntas. Aqueles homens admirados com aquela sabedoria, mas ali eles não entendiam que ali estava a sabedoria de Deus. E Jesus viveu até os 30 anos. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, João já tinha sido avisado do sinal, que ele ia ver o sinal quando baixasse o Espírito Santo em forma de pomba. Aquele seria o Cristo, a quem o povo esperava. Então João não só tinha ouvido falar, naquele dia ele também viu o sinal, porque Jesus deixa o homem aqui na terra até os 30 anos fazer o que quer na sua vida. O homem vive fazendo o que quer, mas vai chegar o momento, o homem tem que se converter. E esse homem tem que passar pelo deserto quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Porque só Jesus livra o pecador dos seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Jesus não. Jesus foi o contrário. Jesus não pôde pecar, porque se Jesus peca, quem poderia salvar ele dos seus pecados? Porque
Adão adulterou, Davi nem se fala, e o sangue de Moisés era incapaz de livrar Jesus dos seus pecados. Então Jesus viveu até os 30 anos na terra e não pecou. Porque o homem não consiste em nada aqui na terra, tanto na riqueza ou na pobreza. O homem não se consiste a não ser de uma coisa. Ou ele pode viver na abundância ou na falta da abundância. O homem só se consiste numa coisa, o homem só vale alguma coisa se ele tiver o Espírito Santo de Deus aqui na terra. O homem tem que ter essas promessas de Deus na sua vida. Tem que ter o Espírito Santo, se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para poder viver no céu de glória com Jesus Cristo. Jesus foi o caminho, como ele diz, identifica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta você clamar São Pedro, São José, Santo Antônio, ou mesmo a Maria, que chama Maria Mãe de Deus. Deus não tem princípio, nem começo, nem meio, nem fim, nem genealogia. Então Maria não é a mãe de Deus. Salvador é Cristo Jesus, aquele que veio na terra, não cometeu nenhum pecado, porque ninguém podia salvar a humanidade a não ser Ele. O homem tem que morrer sem pecado, porque todos nós se tornamos um pecador. Quando Adão tropeçou e caiu, Satanás enganou a Eva, e Eva enganou Adão. Então no tropeço de Adão, Adão caiu, e todos nós se tornamos um pecador, através do pecado de Adão. Então Jesus naquele dia batizava no Rio Jordão, e ele, ansioso pelas promessas que ele tinha ouvido, que o Cristo ia ser batizado por ele. Então João batizava outro, não é esse, porque não viu o sinal. Então naquele dia, quando João Batista batizou Jesus, ele não só ouviu como viu o sinal. Quando ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, o céu se abriu, e Jesus viu sobre ele descer o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz soou do céu dizendo: esse é o meu filho amado, que eu me comprazo. O Espírito Santo não desceu logo em seguida. Diz a palavra que Jesus saiu dali e foi orar. Não que não se consiste no dia de hoje essa promessa, esse costume de homens receber o Espírito Santo na hora do batismo, não pode receber o batismo, o Espírito Santo na hora do batismo, antes ou depois do batismo. No dia de hoje não se consiste isso. O homem ele pode receber a qualquer momento, quando ele se arrepender e crer na palavra de Senhor Jesus Cristo. E diz o texto de Marcos 1:9, naquele dia Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Logo ao sair das águas, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o homem aqui na terra não vale nada, não significa nada na abundância ou na falta de abundância. Se você não entendeu, a vida do homem aqui não se consiste em nada, ou na pobreza ou na riqueza. O homem só se consiste em alguma coisa, o homem só vale alguma coisa se ele tiver o Espírito Santo de Deus, e para isso ele precisa se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. Entregar a sua vida a Jesus, para viver no paraíso do céu de glória com Cristo Jesus. Que Jesus morreu na cruz, nos dando esse direito de arrependimento, que até então não tinha ninguém capaz de matar a morte. Jesus matou a morte. Jesus venceu, porque ele venceu o diabo na cruz. Ele venceu a morte na cruz porque ele morreu sem pecado. Se você quer vencer a morte, morra sem pecado. Se você quer se livrar da condenação do inferno, livre-se do pecado e morra sem pecado. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o irmão Ralon pregando a palavra do Senhor. Louvando o Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos em Cristo e os demais ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Quis achar
Tens teu coração mais alvo que a luz, forte limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, forte limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, forte limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Pela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, forte limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? E aos ouvintes, um bom dia de salvação. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Então você hoje que está aqui ouvindo a palavra do Senhor é bem-aventurado. A palavra do Senhor nos diz aqui em Isaías, no capítulo de número 59, versículo 16, o seguinte: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um antecessor. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça susteve. Quando Deus olhou para esta baixa terra, a Bíblia nos fala que não viu um justo sequer. Ou seja, as pessoas daquela época, nenhuma era justa. Nenhuma pessoa, aos olhos de Deus, não tinha pecados. Não tinha pessoa que ali não houvesse pecado. Todos ali eram cheios de pecado. Então, Jesus veio e desceu para esta baixa terra. Morreu naquela cruz por mim e por você. A palavra do Senhor nos diz que por dinheiro nós não fomos comprados, e sem dinheiro nós seremos resgatados. Então, o que nos resgata não é o dinheiro, não é as coisas desse mundo, pelo contrário, são as coisas espirituais. Nós fomos resgatados pelo sangue do Senhor, por causa que Ele morreu naquela cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui tendo acesso à salvação, tendo direito e acesso à vida eterna, graças ao que o Senhor Deus nos proporcionou. A palavra de Deus diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Hoje Jesus te chama, hoje Jesus quer te salvar, basta você aceitar. A palavra do Senhor diz que Ele está voltando, nós estamos nos últimos dias. A palavra do Senhor diz também que quando Jesus voltar, será que nem no tempo de Noé. No tempo de Noé não havia chuva, não se chovia na terra de Noé há muito tempo. Mas Jesus veio na vida de Noé e falou para ele que choveria 40 dias e 40 noites. Noé espalhou essa notícia para aquele povo, avisou aquele povo, mas só que ninguém acreditou. Quando veio o dilúvio, todos pereceram, e só Noé e sua família sobreviveu. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus virá como ladrão. Um ladrão, ele não avisa quando ele vai roubar uma casa. Do mesmo jeito será a volta de Cristo. Vai ser quando ninguém estiver preparado, ninguém estiver esperando.
Vai ser quando ninguém estiver esperando, quando menos esperarmos, Jesus virá. Ou seja, esteja preparado, aceite Jesus Cristo enquanto há tempo. A palavra de Deus nos diz para que nós venhamos aceitar Ele enquanto Ele está perto, invocar o nome dEle enquanto Ele está próximo, porque haverá um momento em que Ele não vai estar mais próximo, haverá um momento que não vai poder mais chamar a Cristo nesta terra. A palavra de Deus nos diz que há duas portas, a porta estreita e a porta larga. Então, Jesus nos diz para que nós escolhemos a porta estreita, porque ela conduz à vida. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas conduz à vida eterna. E também tem a porta larga, que Jesus não nos aconselha a ir, porque é um caminho largo, um caminho que pode tudo, um caminho mundano, um caminho do pecado, mas conduz à perdição eterna, conduz ao inferno. Então Jesus hoje quer te guiar pela porta estreita. Com ajuda você consegue, sem ajuda não consegue, mas Deus está contigo. Aceite Ele esta manhã, aceite Ele este dia. Hoje Ele te chama. A palavra de Deus nos diz que Jesus está às portas batendo. Se você abrir a porta do teu coração, Ele entrará e ceará contigo, e você ceará com Ele. Então abre a porta do teu coração para entrar a palavra de Deus esta manhã. Abra a porta do teu coração para que Jesus possa habitar. Abra a porta do teu coração para que Ele possa fazer morada, para que assim você tenha a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que se com tua boca confessares e crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então confesse a Ele os seus pecados, se arrependa deles e creia que só Jesus Cristo pode te salvar. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Vamos ouvir o meu filho. Graças a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. E quero desejar a você que nos ouve nesta manhã um domingo abençoado, um domingo de boas surpresas. Que neste dia de hoje, aquela boa notícia que você tanto espera chegue na sua casa, aquela bênção que você tanto espera chegue na sua casa, aquele milagre que você tanto espera chegue hoje na sua casa. Aleluia. E eu ouso dizer que essa bênção, que essa boa notícia, que essa surpresa maravilhosa, que esse milagre que você tanto espera, ele já está na sua porta. Assim como nosso irmãozinho acabou de falar aqui, a Bíblia diz que Jesus está na porta e bate. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará na sua casa e ceará com você. Ele vai trazer a grande bênção, a boa notícia e o milagre para a sua vida. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de transformação, hoje é dia de salvação. O dia do encontro com Jesus é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não espere alguma coisa acontecer, não espere isso ou aquilo. O dia é hoje. Jesus está te convidando hoje. Não espere que o mal, a destruição, a derrota te alcance antes do Senhor. Na Bíblia, aqui no livro de Oséias, no capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus fala através do profeta Oséias, que ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E isso foi escrito, Deus falou através de Oséias isso há milhares de anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Só que ao longo do tempo, até o dia de hoje, esse povo continua sendo destruído. Hoje tem muita gente se destruindo, e muitos já estão até destruídos, caídos, derrotados, simplesmente pela falta do conhecimento. Essa destruição ela não se limita apenas na destruição física,
na destruição da casa, da carne, na destruição terrena, não. É principalmente a destruição espiritual, a destruição emocional. Quantas vezes nós já deparamos com pessoas que falam assim: eu estou destruído por dentro, eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, eu estou caído, eu estou depressivo, está doendo muito. E esse sentimento, ele toma conta de você pela falta do conhecimento. E esse conhecimento não é o conhecimento histórico, não é o conhecimento científico, não. Esse conhecimento se chama Jesus Cristo. É a falta de conhecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele está te convidando para o conhecer, para ter um relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Ele quer conversar contigo, Ele quer ter um diálogo contigo, Ele quer te ouvir. Aleluia. Portanto, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida, deixe Jesus entrar. Ele já está voltando. A gente tem visto por aí os sinais, a cada dia. Todos os dias os sinais estão aí. Não perca mais tempo, meu irmão. Você que nos ouve nesta manhã. Não é apenas homens que estão aqui falando, não. Nós estamos aqui cumprindo um ídolo do Senhor. Você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, deitado na sua cama, nós também queremos estar assim, na nossa casa, deitado. Hoje é domingo, dia de levantar mais tarde. Mas não, nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra de mudança. Mas é necessário que você dê o primeiro passo, é necessário que você abra a porta do seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não estamos aqui, não é uma obrigação, ninguém nos impôs a estar aqui, não. Nós estamos aqui por amor a Jesus. Nós estamos aqui como forma de agradecimento pelo o que Ele fez naquela cruz, pelas suas lágrimas, pelas suas dores, pelo seu sangue que foi derramado e pelo que Ele continua fazendo na nossa vida. Que apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar da adversidade, Ele está junto com nós. E assim como diz a palavra, nós sempre somos mais do que vencedores, porque nós estamos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós te convidamos nesta manhã para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Abra a sua porta, deixe Ele entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Que a graça de Deus possa alcançar os nossos corações nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos encher de graça, de paz e de alegria. E que o Senhor Deus venha fortalecer a sua vida. A palavra de Deus nos diz aqui em Lucas, no capítulo 19, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele quer salvar a sua vida. Este homem aqui, ele se chamava Zaqueu. Ele tinha um prazer no seu coração de conhecer Jesus, de conhecer quem era Jesus. Então, nesta manhã, sinta este prazer no seu coração, sinta este prazer na sua mente, de conhecer Jesus. Basta você dar um passo para Jesus e você vai conhecer Jesus. Se você entregar a sua vida de todo o teu coração,
com todas as tuas forças. Este homem aqui, ele lutou para conhecer Jesus. A Bíblia nos diz que ele era um homem pequeno, mas no momento ele olhou e viu uma árvore e disse: se eu somente subir naquela árvore, eu vou ver Jesus. E naquele momento ele se dispôs a sair da sua casa e subiu naquela árvore. Mas ele não esperava ali naquele momento, quando Jesus chegou debaixo daquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então Jesus, ele quer entrar na tua casa. Basta você abrir a porta do teu coração. Não é a porta da tua casa, é a porta do teu coração, para que Jesus venha entrar. Nós estamos aqui nesta manhã falando de Jesus Cristo. Já foi pregado aqui que Jesus, ele vai voltar para buscar este povo que prega a sua palavra. Então Jesus, ele vai voltar, meu amigo. Não esqueça que Jesus vai voltar. E ali Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, com alegria, com gozo na sua casa. Fez ali um almoço para Jesus. E ali muitas pessoas estavam ali. E muitas pessoas murmuravam nos seus corações, dizendo: por que que este homem se hospeda na casa de um homem desse pecador? Mas Zaqueu, ouvindo aquilo ali, e disse para Jesus: Senhor, ó Senhor, se eu pequei, se eu fiz algo a alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu estava dando tudo que ele tinha para o povo, estava dando tudo. Então ele estava entregando a sua vida de todo o seu coração, com todas as suas forças. Então ele não se importou com riqueza, ele não se importou com nada, ele se importou com a sua alma e o seu coração com Jesus Cristo, porque o seu espírito estava anelando Jesus, estava querendo Jesus. Então é nesta manhã, não rejeite Jesus Cristo, não rejeite Jesus. Quantas pessoas têm morrido rejeitando Jesus Cristo? O que será da sua vida, meu amigo, depois da morte? Você não sabe. Então, aceite a Jesus, e que você terá uma vida alegre aqui nesta terra. E no porvir, você terá uma vida eterna com Jesus Cristo. Você sabe o que é uma vida eterna? Um homem viverá 70 anos, de lá para frente é só canseira e fadiga. Ai deles que chegar a 100 anos, mas a vida eterna com Jesus Cristo é toda a vida. Você vai ser uma pessoa renovada. Você não entra no céu velho, você tem de ser novo, você tem de ser renovado, e ali você vai viver uma vida eterna com Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Eu quero agradecer o irmão Maranhão, que cedeu sua residência para que nós possamos levar a palavra de Deus para a sua vida. Que você possa ouvir esta palavra, sentir no seu coração que foi pregado aqui, e que Deus possa abençoar cada um dos vizinhos que ouviu a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um, e que Deus possa nos encher da sua graça, do seu Espírito. Vamos ouvir irmão Lorival, e vai orar, encerrando. Meus irmãos, glória a Deus pela oportunidade que Deus nos dá. Um bom dia na paz do Senhor. Queremos tão somente agradecer que Deus tem se feito presente na manhã desse dia, e nós estamos felizes pela oportunidade. Queremos convidar você para continuar ouvindo a palavra de Deus. A nossa congregação fica aqui na Rua 6, Assembleia de Deus, na Santos Dumont, e você é o nosso convidado todo especial. Vá ouvir a palavra de Deus. Quero te falar que é a única palavra que pode transformar o homem velho
em uma nova criatura. Nós temos também culto aqui no Pantanal, próximo daqui. Nós temos culto aqui também na Vila São João. Nós temos culto também aqui na Frederico Leda, no Sal da Terra. Temos culto também na Israel de Deus. E você é o nosso convidado todo especial. Permita que eu exorte a sua vida em dizer: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Tudo que nós estamos vendo um dia vai perecer. E o que vai restar é uma eternidade com Deus ou sem Deus. E a recomendação que a gente deixa para você é buscar ao Senhor, ler a Bíblia, busque a Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe e nos guarde de todo mal. Oremos em forma de agradecimento por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero te dizer muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, meu Senhor querido, pela oportunidade do hoje, pela saúde. Ajuda-nos, meu Senhor querido, a ter um dia abençoado. Guarda-nos, ó Deus eterno, de tudo que não visa com tua santidade, de todo mal. Entregamos as nossas vidas a ti, Senhor, e ajuda-nos a andar de vestes brancas na tua presença. Te pedimos, Pai, que as palavras que foram anunciadas aqui nesta manhã possa cair em boa terra e assim possa dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Ser conosco, meu Deus, assim nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja de Deus diz: amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Aí, Mali. Tamanho dessa daqui, ó. Esse emprego tem vigilante.